Efésios 2:11. Todos acharam? Amém? Vamos ler. O texto diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Senhor, essa é a Tua palavra, nós nos colocamos em Tua presença nessa hora, pedimos, Senhor, da Tua graça, da Tua direção, do Teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Sejamos, Senhor meu Deus, cheios da Tua presença, da instrução que vem através do Teu Santo Espírito, cheios da sabedoria que provém do Senhor, que em nome de Jesus nós não venhamos sair daqui, Senhor, da mesma maneira como entramos, mas que possamos sair verdadeiramente transformados, Senhor meu Deus, pela Tua palavra. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta e que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, nós oramos, Senhor, e repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor nessa noite, que apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o grande propósito do apóstolo Paulo, com essa epístola aos irmãos da cidade de Éfeso, era afirmar esses irmãos na verdade do Evangelho e abrir os seus olhos quanto aos gloriosos mistérios da palavra de Deus. É muito importante que nós estejamos firmados naquilo que o Senhor diz, que nós estejamos firmados na Sua palavra. É muito importante que os nossos olhos estejam abertos, que nós possamos conhecer os mistérios que Ele tem para nós. Afinal de contas, antes de ouvirmos a Sua palavra, de conhecer e, digo mais, de abrir os nossos corações à Sua palavra, tudo isso para nós era oculto. Tudo isso para nós não tinha sentido. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade ou interesse de, em algum momento, quando ainda não conheciam a Cristo, ter contato com a palavra. Parar para ler um versículo, um trecho, ainda que rapidamente. Há muitas coisas que a gente pega para ler, ou pegava para ler e não entendia, não compreendia. E aí, ao longo da sua caminhada com Cristo, você foi se fortalecendo, foi conhecendo a palavra, foi descobrindo aquilo que o Senhor tinha para a sua vida, e hoje essa palavra faz sentido para você. E hoje essa palavra traz entendimento, você vai tendo compreensão acerca daquilo que o Senhor está falando. Gradativamente você vai se fortalecendo, gradativamente você vai se tornando um cristão melhor, segundo aquilo que a palavra de Deus espera de você. Então é esse processo que nós vivemos, e o apóstolo Paulo tinha justamente essa intenção com aqueles irmãos. A igreja em Éfeso era uma igreja formada quase que completamente por irmãos gentios. E quem são os gentios? É sempre bom que a gente explique novamente. A priori, o que a gente percebe no Antigo Testamento é que havia uma direção de Deus sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu. Deus até então é o Deus dos judeus, muitas vezes ali declarado dentro da própria palavra. Mas Cristo vem então abrir o leque de possibilidades e estender a todo mundo a possibilidade de salvação. E todo aquele que não é cristão é tido dentro do sentido da palavra de Deus como gentio. Nós somos gentios. Todo aquele que não é judeu, nós somos gentios. Todo aquele que não fazia parte desse grupo, chamado até então de povo de Deus, os judeus, é gentio. E Paulo direciona essa carta aos irmãos gentios, que conheceram o Evangelho, converteram seus corações a Cristo, iniciaram uma caminhada, e agora o apóstolo Paulo busca fortalecê-los nessa caminhada, fortalecê-los na sua fé,
fortalecê-los tendo mais conhecimento. É importante que a gente perceba que se não há conhecimento, não há fortalecimento também. Se não há busca por entender a vontade de Deus, nós vamos ficar cambaleando ao longo da caminhada. Então, todo aquele que serve ao Senhor precisa conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, assim como diz a própria palavra de Deus. Amém? É necessário que você conheça mais. É necessário que você não fique dependente de alguns poucos momentos. Não fique dependente de vínculos tão pequenos no que diz respeito à palavra de Deus. É importante estar no culto? Sim. Mas você não pode depender exclusivamente daquilo que é falado no culto. É importante você ler a sua Bíblia diariamente? Sim. Mas é importante que isso cresça em vontade, em desejo no seu coração, para que isso não se limite a um pequeno momento, ou a um pequeno versículo. Tem gente que tem aquela caixinha, né, das promessas, dos versículos. Você tem? Aí você tira lá e tem o versículo do dia. Aí a pessoa lê o versículo do dia e pronto, resolveu. Aí é bom quando o versículo vem assim que é meio pedrada, ou então quando você não quer aquele versículo, você quer outro versículo. Aí você diz, não, esse aqui está fraco. Aí você pega outro. Aí você, não, esse aqui é bom, esse aqui é forte. Esse aqui é bom para a minha vida. Aí você vira, parece aquele pessoal que abre o jornal para ler horóscopo. Né? Lê horóscopo. Aí sempre tem uma coisa lá falando para tentar motivar o seu dia. Não podemos ser assim também. Fazer os nossos devocionais. Aí você pode usar lá, né, o pão diário, o presente diário, os outros devocionais. É importante, legal, você não pode se prender somente àquilo ali. Amém? Senão a sua vida fica privada a pequenos contatos. Você precisa aprofundar. E o apóstolo Paulo queria então aprofundar a relação desses irmãos com a palavra, com o conhecimento de Cristo, para que eles pudessem então crescer. Mas aí o apóstolo Paulo, depois de trazer algumas orientações a esses irmãos, ali no capítulo 1, falar da sua nova vida em Cristo, né? E entenda que são irmãos em geral, que se converteram há pouco tempo, ali coisa de alguns anos no máximo. E aí Paulo fala disso no início do capítulo 2, no versículo 11, que é onde nós lemos aqui, ele diz: portanto, meus irmãos, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. O que é isso? Paulo fez esses irmãos lembrarem, ou quer que eles lembrem, acerca da sua condição depravada. Antes, eles são gentios e incircuncisos. Ou seja, qual é a ideia do apóstolo Paulo? Vocês são separados da aliança. A antiga aliança, firmada sobre o povo judeu, era marcada pela circuncisão. Os homens eram circuncidados, e isso era uma marca de Deus, da aliança dele com o povo judeu. Mas esses irmãos gentios, antes são gentios e incircuncisos. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer a eles é: vocês precisam lembrar da condição depravada de vocês. Que vocês antes não faziam parte da aliança. Que vocês antes eram separados, distanciados de Deus. Meus irmãos, trazendo para a nossa realidade de hoje, é extremamente necessário que todo cristão se lembre da sua condição anteriormente e primariamente depravada. É necessário que todo cristão se lembre, ainda que já esteja ali, firme na caminhada, que antes estávamos nós todos, segundo a palavra de Deus, separados da glória de Deus. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, todos pecaram. Então todos nós, na nossa condição primária, estávamos então destinados ao inferno. Destinados à condenação por conta do distanciamento de Deus. Por não termos então a marca da promessa de Deus, por não estarmos separados para a sua glória e para a sua salvação. É necessário então que, ainda que já estejamos caminhando com Cristo, e já marcados para a salvação, é necessário que nós venhamos a lembrar dessa condição.
Mas como então precisamos lembrar dessa condição? E por que precisamos lembrar dessa condição? Não precisamos lembrar dessa condição simplesmente para dizer assim, então nós somos péssimos mesmo, então Deus não nos ama. Não é isso. O Senhor nos ama e nós cremos nisso. Mas é necessário que nós possamos lembrar para que possamos então reconhecer a nossa condição dependente do Senhor. Porque quando lembramos dessa nossa condição primária, precisamos então despertar amor e gratidão a Deus. Fomos resgatados, fomos salvos. Fomos então libertos das amarras do pecado, da destinação à condenação e ao inferno. Por quê? Porque o Senhor chegou na nossa vida e nos salvou. Os versículos antes, aí no versículo de número 8, Paulo diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. É porque Ele quis nos salvar. Quis Ele então salvar os homens, todos nós, ainda que fôssemos pecadores, contrários à sua vontade, ainda que desejássemos o mal, Ele envia o seu Filho então para nos salvar. É necessário que nós possamos lembrar disso, para que possamos viver, caminhar com um sentimento de gratidão em relação a Ele. Caminhar com um sentimento de gratidão àquele que nos salvou, que enviou o seu Filho para nos salvar. E isso, meus irmãos, fortalecerá a nossa caminhada. Isso fortalecerá o nosso dia a dia. Porque não podemos deixar de lado algo tão importante. Não podemos deixar de lado um marco tão grande na nossa história. Eu vejo, talvez você já tenha visto ou conheça até pessoas que já passaram por situações de quase morte. Num acidente, numa enfermidade, alguma fatalidade que aconteceu ali na sua vida, onde ele quase foi levado à morte, esteve ali à beira da morte, e aí de alguma maneira a pessoa foi resgatada. No acidente, foi tirado das ferragens, foi salvo no meio do mar, quando já estava se afogando, ou estava ali com uma enfermidade já contada ali como nos últimos dias, e uma cirurgia o salvou. E essas pessoas que passam por essa situação, em geral, começam a celebrar esse dia, lembrar do dia em que tiveram uma nova oportunidade. Geralmente dizem assim: eu fui salvo naquele dia, a minha vida mudou, eu tive uma nova oportunidade, eu vivi novamente. Você já viu pessoas falando assim? Em geral é assim. Meus irmãos, da mesma maneira e até com mais intensidade, nós deveríamos nos lembrar continuamente que o Senhor nos salvou, amém? Nós precisávamos lembrar continuamente de que Ele nos deu oportunidade de vida e vida em abundância. Nós precisamos lembrar disso, e Paulo está fortalecendo isso com esses irmãos. Meus irmãos, não se esqueçam, ou lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, ou seja, a condição de vocês, dizia ele àqueles irmãos, antes já era separada de Deus. A condição de vocês, de incircuncisos, já era de deixá-los distante do Deus Salvador. E diz ele mais: chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que na época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Esses irmãos, eles eram inclusive zombados por aqueles então que já detinham a circuncisão. Por quê? Porque esses irmãos olhavam para eles e, infelizmente, numa atitude errônea, de incompreensão acerca da salvação que o Senhor ia prover através de Jesus Cristo, os consideravam então completamente perdidos, sem possibilidade, e de fato até isso era verdade. Muitas vezes nós não estamos refletindo, meus irmãos, acerca da nossa pecaminosidade. Muitas vezes a gente começa a caminhada com Deus, e no princípio até nós pensamos nisso e nos arrependemos, mas qual é o grande vacilo que muitas vezes nós tomamos? É que na caminhada vamos esquecendo da nossa pecaminosidade, porque vamos ficando confortáveis. Já venho à igreja todos os dias,
Quando tem a ceia, eu sempre participo e me arrependo. Eu frequento os cultos, eu participo de um grupo. Eu já sou até liderança. Eu já levo o evangelho às pessoas. E aí a gente vai entrando numa situação de conforto. O andar mais confortável. E isso, meus irmãos, é também perigoso. Quando não refletimos a respeito da nossa primeira condição pecaminosa e miserável, nós podemos e corremos um grande risco de nos esquecer de quem realmente nos salvou. Porque começamos a nos achar autossuficientes, fortalecidos em nós mesmos, fortalecidos então na força do nosso braço, das nossas pernas, na nossa caminhada. Eu já consigo. Eu não caio mais. Eu não desvio mais. Eu não tenho mais como não me afastar do Senhor, está tranquilo. E aí a gente começa a ter os gestos vacilantes, que vão denunciando então, que na verdade já estamos enfraquecendo. Falta um cultinho ali, vai deixando uma atividade ali, vai trocando uma oportunidade de estar na presença de Deus por uma coisa ou outra, e aí vai ficando tudo mais simples. No começo somos muito desejosos de estar na casa de Deus todos os dias. É comum, meus irmãos, e não falo zombando não, falo para que você saiba que isso é verdade. É comum nós, enquanto liderança, se deparar com uma pessoa nova convertida, no começo da sua caminhada, dizendo assim: não quero mais me afastar de Deus não. Olha, eu não sei como eu pude viver tanto tempo sem o Senhor. Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. A gente canta isso. A gente canta nas canções, a gente ergue a nossa mão, a gente diz que vai ser assim, que agora vai ser dedicado. Aí no começo da caminhada a gente fica ali naquele fervor, naquela intensidade, e depois as circunstâncias vão aparecendo, e a gente já ali, confiante de que está tudo bem, começamos a vacilar. Quero dizer a você, você pode ter 10, 20, 30, 40, 50, 1000 anos de crente. É preciso, meus irmãos, todos os dias, olhar para nós e reconhecer o quão fracos nós somos e o quão dependentes do Senhor nós somos. Todos os dias. Todos os dias, para não vacilarmos. Todos os dias, para que possamos continuar. Uma vida, meus irmãos, sem Cristo é, com certeza, totalmente devastadora. Você olha para uma pessoa numa condição sem o Senhor, e o que você sabe sobre aquela pessoa, ainda que você não saiba muito da sua particularidade, você sabe o principal: essa pessoa está caminhando para o inferno, essa pessoa está caminhando para a condenação eterna, enganada, iludida, pensando que está tudo bem. Passa no Instagram hoje, aí você vai ver um monte de gente lá, nas suas festas, desfrutando o feriado, sem Deus, numa vida sem Deus, a sua maneira, achando que está tudo bem, que quarta-feira as coisas do dia a dia voltam ao normal, e imaginando então que quarta-feira tudo volta ao normal, não tem nenhum desejo, nenhuma afeição pelo Senhor. A pessoa que está distanciada de Cristo, sem o Senhor, ela não tem desejo por Ele, pelos seus planos, pelo seu direcionamento, pela sua palavra e sequer pela sua salvação. Porque ele começa a desconsiderar. Alguns desconsideram totalmente, outros consideram que talvez não seja necessário viver uma caminhada com Ele para que sejam salvos. E aí então vão vivendo essa vida meio, mais ou menos, mas que está piorando. Imagine então, meus irmãos, aquele que um dia viveu firme na caminhada com o Senhor e depois começou a vacilar. Em geral, as distrações vão aparecendo,
vão ocupando o lugar que antes era ocupado pelo Senhor. A pessoa não vai percebendo, ou vai achando os famosos não tem nada a ver, e achando não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver ali, não tem nada a ver, quando se percebe está completamente distanciada de Deus. Às vezes, meus irmãos, você está completamente diligente na palavra de Deus, dedicado, esforçado, conhecedor. Aí você vai ali, cresce, você está melhorando, você melhora com a família, você melhora com a esposa, você melhora com o esposo, você melhora com os filhos, você está dedicado, firme na casa do Senhor, e aí você vai deixando, desde a frequência do culto, a sua dedicação em casa. Entenda bem, eu não estou falando aqui hoje só de estar na igreja, no templo físico, mas estou falando de um distanciamento que vai surgindo completamente na vida daquele que vacila, e se esquece da sua condição ruim. Aí ele vai deixando, vai vacilando, vai aqui e ali. Daqui a pouco, meus irmãos, aquilo que ele já vencia, ele não vence mais. A palavra na sua boca, que tinha sido transformada, vai voltando aquele velho linguajar chulo. O cuidado e a preocupação que ele já tinha agora com a família, agora ele já volta a ser aquele velho temperamental, irritado, que não tem controle sobre as suas ações. Aquela diligência que ele tinha da casa de Deus e das coisas do Senhor, agora ele troca por qualquer coisa. Futebol, presencial ou na TV. O momento com os amigos, um passeio, uma viagenzinha aqui, outra ali. Aí ele vai deixando. Por quê? Porque, meus irmãos, entenda bem, o problema não é que eventualmente uma coisa ou outra você precisa fazer. O problema é que nós precisamos refletir se temos sido levados a ir deixando coisas que antes nós considerávamos importantes para estar na presença de Deus. O inimigo, qual o papel dele? Nos enganar. Ele vai soprar no seu ouvido que está tudo bem, que não tem nada a ver. Ah, que é só hoje. Ah, você nunca deixou de fazer, vai lá, faz mesmo. É isso que ele vai estar soprando nos nossos ouvidos. Ah, é só um pouquinho, foi dessa vez. Ah, deixa assim mesmo, daqui a pouco você conserta. E esse é o papel dele. Em derredor, soprando aos nossos ouvidos, muitas vezes usando pessoas perto da gente, para ir nos distanciando aos poucos da presença de Deus. É isso que ele quer. Portanto, meus irmãos, nossos olhos têm que ficar bem abertos, porque assim como aquele que está completamente distanciado de Deus e nunca teve uma oportunidade de estar na presença do Senhor, aquele que vai se distanciando, ele começa, meus irmãos, a viver uma vida miserável. É uma vida miserável. Vai se distanciando, se afastando, deixando de lado, e aí as circunstâncias começam a vir. Capenga dali, sofre dali. E aí as situações vão vindo e tomando proporção, e enchendo, e quando você pensa que não, passou por cima de você, como um rolo compressor. Gente que a gente já teve a oportunidade de conversar, cheio de alegria e de esperança pela palavra, e depois você vê na sarjeta, meus irmãos. Não ache que isso é uma condição sempre distante de nós. Mas às vezes nós vamos enchendo o nosso ser de orgulho, nos exaltando com as situações e achando que já somos fortes o suficiente. O apóstolo Paulo lembrava esses irmãos: lembrem-se da condição anterior de vocês. Lembrem-se, ele diz, que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Meus irmãos, há em Cristo um direcionamento através da palavra que Ele só dá para aqueles que estão firmados nele. Aqueles que estão firmados nele recebem um direcionamento. Mas quando nós vamos saindo da sua presença, deixando de lado, vamos perdendo também esse direcionamento. Porque, entenda você, não é lá fora que você vai ouvir as palavras de fortalecimento. Aí você já pensou que Jesus estava voltando.
Porque você ficou com medo agora, você pensou, oh, realmente eu estou assim, meu Deus, aí pá, Jesus voltou, aí você ficou, eu fiquei. Ele vai dar mais uma chance para você agora, você prestar atenção na palavra. A gente vai deixando o Senhor. Pense bem, você tinha todo dia o seu tempo devocional. Aí você tinha aquela 1 hora, meia hora, que seja, pela manhã, todos os dias. Aí um dia você relaxou, você disse assim, hoje eu vou assistir TV aqui. Nada a ver, só hoje. Aí você começa um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Aí daqui a pouco, todo dia, o seu café, em vez de ser com a Bíblia do lado, é na frente da TV. Você acha, meus irmãos, que a pessoa vai dizer, olá, bom dia Brasil, eis que te digo, Filipenses capítulo 4, não vai dizer. É quando você busca a palavra, é quando você busca estar na presença de Deus, é que Ele vai ter palavra para entregar para você, fortalecimento para a caminhada, instrução para que você possa ter sabedoria para lidar com as coisas de Deus, com as situações que se levantam na sua vida. É na palavra, é buscando o Senhor, é estando com quem conhece a Deus, é caminhando com quem busca a Deus, e não distante. Mas às vezes a gente está trocando, deixando de lado. Paulo diz, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Para os nossos dias de hoje, é como se Paulo dissesse assim, lembre-se que antes vocês estavam longe da igreja. Por que Paulo diz isso? Porque na igreja, é no convívio com os irmãos, que a gente encontra a palavra de ânimo, fortalecimento, o irmão que tem mais experiência, aquele que já viveu o testemunho, que pode fortalecer você, aquele que tem o dom que fortalece sua vida, quando você tem um dom que fortalece a vida dele e abençoa a vida dele. E isso nós vivemos na igreja, no corpo. Mas distancia-se do corpo, perdemos também essa oportunidade. Perdemos a oportunidade que Deus tem de trabalhar na nossa vida através dos irmãos. Aqueles que estão sem Cristo não têm esperança. Ou se tem esperança mentirosa, enganosa, em coisas dessa vida e desse tempo, dessa era. É ali que eles mantêm a sua esperança, quando tem esperança. Outro dia, meus irmãos, estava no Twitter, e um rapazinho que eu conheço, compartilhou lá um tweet, que dizia assim, vivendo porque suicídio é pecado, e a mãe fica triste. Uma pessoa escreveu e postou lá no Twitter. Aí você acha assim, engraçadinho, um adolescentezinho querendo fazer graça. Tweet após tweet, você acompanha lá os comentários lá depois. Um monte concordando. E indo além, dizendo assim, nem acho que é pecado, mas estou vivendo só porque minha mãe vai ficar triste. Vivendo só porque estou esperando o episódio de não sei de que sair. Depois eu posso morrer. E muito, gente, eu li muito, porque eu não estava acreditando tanto adolescente que não dá valor à vida, sem dar valor à vida. Por quê? Porque sem Cristo não há esperança. Esse mundo, meus irmãos, é tenebroso. É sofrimento atrás de sofrimento. Sofrimento atrás de sofrimento, dor atrás de dor. A gente tem umas alegrias assim de vez em quando. Mas se você olhar com calma para o mundo, olha o tanto de dor e sofrimento que tem. Por isso que eu comecei o culto incentivando você a olhar para Deus e para as maravilhas dele. Porque se a gente olha para esse mundo, é dor e sofrimento, é dor e sofrimento. Ontem eu assisti um trechinho de um documentário falando a respeito daquele Estado Islâmico e da guerra dos Estados Unidos mandando soldados para lá para guerrear com eles desde o ano de 2006 mais ou menos para cá. O tanto de soldado americano que morreu, o tanto de cidade que foi destruída, tanto civil que morreu no meio dos embates lá, cidade completamente aos escombros. A gente vive uma realidade aqui
que já é difícil, mas se a gente olha para o mundo, meus irmãos, é muita coisa triste todo dia. Todos os dias. A pandemia aí veio só para dar mais holofote. Mas todo dia, gente morrendo, gente tirando a própria vida, gente passando por dificuldade, doenças, sofrimento, fome. Ainda tem muita gente no mundo passando fome e morrendo de fome. Ainda que não seja mais hoje a nossa realidade no Brasil, graças a Deus. Mas ainda tem muita gente morrendo de fome. Então, quando a gente olha para esse mundo, a gente vê o tanto de sofrimento. Meus irmãos, quem vive distanciado de Deus não tem esperança. Ou se ilude em falsas esperanças. Falsas esperanças. Não se distancie do Senhor. Não se distancie do Senhor. Ainda que com Ele, ainda tenhamos que lutar árduas batalhas, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa luz, é nele que nós podemos confiar, Ele é aquele que nos guarda. Você crê nisso? Nós caminhamos com Ele, caminhamos na fé que nós temos nele, na sua salvação, na esperança que nós temos na vida eterna. Aqueles que se desligam de Cristo ao longo da caminhada, esquecem-se então de fundamentar a sua vida no Senhor. E começam a andar vacilantes, sem esperança, diz Paulo, e sem Deus. Sem Deus. E aí ele encerra aí esse trecho que nós lemos no versículo 13, dizendo: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Paulo diz agora o que é o mais importante. Antes, de fato, estávamos longe. Antes, sem Cristo. Antes, sem esperança. Mas agora fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro perfeito. Nós somos aproximados pelo sangue de Jesus, amém? Jesus nos reconcilia com Deus, Jesus nos aproxima do Senhor, Ele é a ponte para a eternidade, Ele é a videira e nós somos os ramos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo diz isso sobre si, para que nós possamos crer, meus irmãos, crer nessa verdade, e que isso possa fortalecer os nossos corações. Quando perdemos a fé nessa verdade, passamos a nos desprender então de tudo aquilo que Ele tem para nós, e nos prendemos naquilo que o mundo oferece, que é inconstante, que é frágil, que não é verdadeiro e que conduz à morte. O que Paulo alerta esses irmãos é que eles precisam se lembrar em quem eles precisariam estar firmados. O que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, quando estivermos vacilantes na caminhada, é em quem nós estamos firmados, em quem nós estamos seguindo a nossa caminhada. Sabe que muitas vezes a gente vê, as pessoas começam a ter dificuldades, abandonam a igreja, abandonam a caminhada com Cristo. Eu nunca vi ninguém dizendo assim: ai, está muito difícil, ai, o que eu vou fazer? Ai, eu vou abandonar esse emprego aqui. Não diz. No máximo ele diz assim, se o emprego for muito ruim, que ele quer um outro melhor. Por quê? Porque é um meio de sustento dele. É de onde vem a comida para o prato. Aí ele não diz assim que vai largar. Ele não diz assim: ah, está difícil, ah, eu não quero mais essa casa. É uma proteção. As pessoas querem largar Jesus. Deixe de ir aos cultos, deixe de ler a palavra, deixe de orar, deixe de conviver com os irmãos, e vão deixando. Talvez porque Deus não seja material e palpável, e realmente Ele precise estar na nossa fé. As pessoas vão perdendo a fé, e vão abandonando a caminhada, mas Paulo diz: em Cristo Jesus, antes vocês estavam longe, mas nele vocês foram reconciliados. Amém? É nele que nós fomos fortalecidos, então é nele que nós precisamos nos apegar todos os dias. É nele que nós precisamos nos apegar. Então nos fortalecer todos os dias.
Então, entre o futebol e Deus, Deus. Um relacionamento e Deus, Deus. Tem gente abandonando Deus para viver um relacionamento frágil, inconstante, com alguém que não presta, sem caráter, que vai distanciá-lo de Deus. Ah, mas eu amo tanto. Ama. E está levando você para a morte. Ela está levando você para o buraco. Mas fica amando aí. Tem gente amando as coisas desse mundo. Tem gente amando o dinheiro. Tem gente amando coisas que vão distanciá-lo de Jesus. Mas, meus irmãos, o nosso grande desafio na caminhada é quando o negócio aperta, a gente optar por Jesus. É quando o negócio nos confronta, a gente optar por Cristo. É quando nós somos confrontados no dia a dia, a gente dizer, não, eu fiz uma opção por Jesus. Era o que Paulo estava lembrando esses irmãos. Se lembrem que outrora vocês estavam distanciados, mas vocês fizeram uma opção por Jesus e Ele salvou vocês, Ele trouxe vocês para perto de Deus, Ele merece então a atenção e a dedicação de vocês, só Ele. Quando nós nos lembramos da nossa condição depravada todos os dias, a gente diz assim, ei, sem Jesus eu não sou nada. É lembrar todos os dias que sem Ele nós não somos nada. Porque parece que a gente começou a caminhar e perdeu a gratidão. Perdeu a gratidão, perdeu o amor. Se esqueceu de que outrora Ele tirou você da lama, Ele tirou você do buraco, Ele tirou você daquela condição depravada que a gente estava, tirou a gente, nos salvou, e a gente precisa lembrar disso. E eu dou um exemplo para você dentro da palavra, para a gente encerrar. Abre aí Juízes 2. Recentemente até o pessoal da escola bíblica estava aqui estudando Juízes, então eles já vão falar aqui, recitar aqui de cor o texto. Abre aí Juízes 2, rapidinho, para a gente encerrar. Juízes 2, capítulo 1. É depois de Josué. Onde é Josué? Aí, escola bíblica para você. Juízes 2, diz assim, ó. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, olha a mensagem de Deus através do anjo para o povo. Eu tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão seus altares. O Senhor, preste atenção aqui rapidinho, a gente já vai continuar. O Senhor salva o povo, tira do Egito, manda eles para uma terra segura, e só pede a eles que não façam aliança com os povos dessa terra. Porque Ele pediu. Não farão acordo com o povo dessa terra e demolirão seus altares. Geralmente, meus irmãos, o processo da vida com Deus é assim. Ele nos tira da prisão, nos tira do Egito, nos leva numa caminhada, nos conduz à terra de salvação, e tudo que Ele pede para nós é não se alie novamente com as porcarias desse mundo. Tudo que Ele pede para nós. Salvei você. Tem um negócio melhor ainda, está chegando. Mas só faz uma coisa, não se junta de novo com as porcarias daqui. Segue o texto, versículo 3. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da... versículo 2, desculpa. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão seus altares. Aí no finalzinho do 2. Por que vocês não me obedeceram? Questionou o anjo. O povo não obedeceu. Deus fez todo o processo, salva o povo, e agora Ele diz, eu peço uma coisa simples, e vocês não me obedecem. E meus irmãos, quando a gente não obedece, uma coisa que a gente tem que ter consciência, é que a colheita vem. Porque na lei da semeadura, assim como quando você planta algo bom, você colhe algo bom. Quando você planta algo ruim, você colhe algo ruim.
A palavra diz: quem planta para a sua própria carne, da sua carne colherá destruição. E você precisa crer, tanto quanto você crê que plantando boas sementes você colherá coisas boas, você precisa crer que plantando sementes ruins você vai colher coisa ruim. E veio a consequência. Versículo 3: portanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Olha o que Deus mandou falar para o povo. Já que vocês não se desfizeram da presença desses povos, e não destruíram os altares dos seus deuses, eu não vou tirá-los da sua presença. Quando o povo de Israel chega na terra ali, para onde Deus os enviou, há ali toda uma ocupação de povos. Só que Deus mandou eles para lá para que eles pudessem vencer os povos. Só que eles começam então, vencem algumas batalhas e depois começam a se aliar com alguns povos. Cultuar os seus deuses, não destroem então os seus altares. E Deus diz: então vamos fazer o seguinte, eu ia tirar todo mundo, mas agora eles vão ficar, eles vão rivalizar com vocês, e os deuses deles serão armadilha para vocês. Ou seja, eles teriam que ficar ali agora convivendo com o tempo inteiro, ter que lutar para não cultuar ou não se aliar com aqueles deuses estranhos. Segue o texto, versículo 4: quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Olha o que aconteceu, Deus manda falar, aí o que o povo faz? Chora. Geralmente é assim, Deus está guardando a gente, protegendo, e diz assim, não se junta com as porcarias não. Aí o que a pessoa faz? Ela se junta com as porcarias. O que Deus mandou ela se afastar, ele volta. O que Deus mandou ele não fazer, ele faz. E aí depois ele faz o quê? Chora, lamenta. Na história do filho pródigo, diz assim: pai, eu quero minha parte. Pega, vai, gasta tudo, e depois está o quê? Se lamentando. Poxa, os criados do meu pai estão lá uma hora dessa, estão comendo alguma coisa, e eu estou aqui tentando tomar dos porcos. É assim, meus irmãos, que a gente se sente, quando a gente percebe que optou por viver distante de Deus, e começou a colher daquilo que a gente plantou. Sabe o que é bom nessa vida? É aprender quando disseram para a gente. É aprender quando disseram para a gente. Parece aquela história de menino. Menino vai, menino vai, menino vai, menino vai. Pá! E vem chorando. Eu te falei que não era para ir. Eu te falei que você ia se quebrar. Eu te falei que ia ser assim. A melhor coisa é aprender com aquilo que disseram para a gente. Quando vem da parte de Deus, é perfeito. Se Ele está dizendo, faz do jeito que Ele está dizendo. Tem gente esperando quebrar a cara. E meus irmãos, é difícil demais. É difícil. É difícil voltar. É difícil reconstruir. Você pega uma pessoa que faz todos os caminhos do Senhor, você vai conversar com ela, ele sabe tudinho. Às vezes ele quer evangelizar você, mas ele não tem força muitas vezes para voltar. Ele tem vergonha. Ele já está tomado novamente pelo pecado e não consegue se distanciar daquilo ali, daquele desejo. Ele sabe que ele tem que voltar, mas não consegue muitas vezes. Segue o texto, só para a gente concluir o raciocínio. E vamos encerrar. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos.
foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Meus irmãos, olha o que o texto está dizendo aqui. Durante a vida de Josué, o povo servia a Deus, e Josué instruiu. Tanto que Josué, nos seus últimos momentos, ali à frente do povo, a grande instrução que nós conhecemos, que está lá no livro de Josué, ele diz assim: meu povo, é o seguinte, quem quiser, sirva a Deus, mas eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Ou seja, além de estar instruindo o povo em todo o tempo, quando o tempo dele vai se esvaindo, ele deixa o alerta: sirva a Deus, sirva a Deus, continue servindo a Deus. Mas olha o que o texto diz aqui agora no versículo 10: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Apesar de Josué ter deixado a instrução, Josué morre, e depois da geração de Josué, vem uma nova geração, que não conhecia os feitos do Senhor, não conhecia aquilo que ele tinha feito pelo povo, e começam então a se dar com outros deuses, com outros povos, e levantam então, erguem então a ira do Senhor contra eles. Passaram a viver então o sofrimento, porque deixaram o Senhor. Meus irmãos, tudo que a gente está dizendo aqui nessa noite é aqui. Você precisa lembrar de onde saiu. A geração que vem depois de Josué não lembra, não sabe que o Senhor havia os tirado do Egito, da condição de escravidão em que eles viviam. Já acham que estão andando bem com as suas próprias pernas, mas esquecem-se que eles precisam depender do Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos, já foram bênção na casa de Deus? Quantas pessoas serviram a Deus, pregaram, abriram igreja, evangelizaram, levaram a palavra de Deus para muitas pessoas e hoje estão aí distanciadas do Senhor? Não brinque! Não brinque! A gente está brincando de servir a Deus e está vendo gente afastando, está vendo gente morrendo sem Deus. Não brinque! Gente muito mais forte que a gente, que já fez muito mais que a gente, caiu porque esqueceu de onde o Senhor tirou. Gente que já pregou para muito mais gente que a gente, gente que já foi muito mais santo que a gente, já caiu. Conheço gente que eu dizia assim: ó, se fulano não for para o céu, eu estou ferrado. E eu estou firme e fulano está ferrado. Mas não é por mim. Porque preste atenção, você é bom de matemática? Pois não precisa ser bom não. Faz uma conta simples aqui comigo. Eu tenho 34 anos. Firmado de verdade, consciente, apesar de ter nascido num lar cristão, mas firmado, consciente, sabendo o que eu estou fazendo, 12 a 13 anos, nos caminhos do Senhor. Quero viver até 120 por aí. Dos 34 para lá, meus irmãos, é chão. É chão. O problema é que a gente está 10, 5, 2 anos, 1 ano na presença de Deus e já acha que está fortão. Já quer se dar o luxo de fazer as coisas do nosso jeito. Já acha que a gente é hipercrente. Já acha que a gente é super valente. Já acha que brincar um pouquinho com o pecado, a gente diz assim: vamos só brincar um pouquinho, não vai cair não. A gente já começa a se achar super-herói. Mas a nossa condição é o que Paulo está lembrando esses irmãos. Lembre de onde vocês saíram. Lembre que o Senhor foi lá resgatar vocês. Lembre que vocês estavam distanciados do Senhor, que vocês precisaram dEle.
Foi pela graça, mediante a fé, Paulo diz, e não vem de vocês, não é por obras para que vocês não se gloriem, não tem nada da gente, Ele nos resgatou, meus irmãos. O que a gente precisa ter todos os dias é amor e gratidão por aquilo que Ele fez por nós. O que a gente precisa ter todo dia é amor e gratidão para reconhecer o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos dEle. Porque senão, meus irmãos, você pode estar no altar, você pode ter anos de vida de crente, mas se a gente começa a desprezar o que o Senhor fez por nós, a gente não aguenta. Porque o inimigo está por aí, esperando, soprando mentira nos nossos ouvidos. E quantos irmãos têm caído? Quanto amigo? Quanta gente que a gente conhece e a gente está sorrindo. O cara desvia, a gente está sorrindo. A gente encontra ele, a gente faz brincadeira. O cara está na cachaça, a gente encontra ele, a gente faz brincadeira. Alerta ele que o inferno está aí, que ainda é o mesmo inferno. Digo, porque eu também já fiz muito isso. E eu parava esses dias para pensar: Deus, o que é isso? Mandei parabéns para o amigo hoje. Aí foi responder num grupo, né? Aí um sonzinho lá no fundo. Nem sei se era. Aí só mandei com brincadeira: ó o pagode aí, meu irmão, vai mesmo numa igreja agradecer hoje. Aí falou: não, cara, não é isso não. Aí falei: só para te alertar. Vai que é. Meus irmãos, não podemos brincar. O inimigo, ele é voraz. Nosso Deus é poderoso. Mas quando nós damos oportunidade para o inimigo chegar perto da gente, porque ele vai chegando de longe, soprando mais ideia longe. Mas se a gente vacila, ele vai fungar nosso cangote. Se a gente vacila, ele já está junto com a gente. E o leão que antes ficava em derredor, se a gente brincar, vai dormir na nossa cama. Isso é sério. E isso é sério. Não brinque. Ao menor sinal de que você tem enfraquecido no seu relacionamento com Deus, se você não souber o que fazer, peça ajuda. Peça para o irmão ajudar você. Peça para que alguém ore contigo. Não é nem só orar por você, que às vezes a gente quer que as pessoas orem por nós. Meu irmão, ora comigo. Vai lá em casa, lê a palavra comigo. Estou fraco, está difícil. Peça ajuda. Mas não vamos sucumbir diante daquilo que o inimigo tem lançado contra nós. Lá no texto de Efésios. Agora eu vou encerrar de verdade. Paulo termina o versículo 19 dizendo: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que coisa graciosa Paulo diz. No começo nós éramos distantes, pecadores, voltados contra Deus por conta dos nossos pecados, condenados a receber a ira dele e ir para o inferno. Mas agora o Senhor nos reconcilia, nos traz para perto, nos faz família. Deus fez você família, não queira sair de casa. Deus fez você família, servo do Senhor, mas filho de Deus. Não queira sair de casa, não queira perder as benesses de filho, se aventurando no mundo lá fora. Talvez o mal de muito filho é que a gente fica achando assim: se eu sair trabalhar, as coisas vão resolver, melhorar. Se eu sair e fizer do meu jeito, quando eu puder sair, quando minha mãe deixar, quando meu pai permitir, e a gente fica sonhando com lá fora. E quando a gente vai para a luta, que a gente se lembra: poxa, era tão bom quando eu chegava em casa e a comida estava feita lá pela mamãe. Era tão bom quando eu precisava de alguma coisa, meu pai estava lá para comprar.
guardando, meus irmãos, as devidas proporções. É mais ou menos assim. Não queira se aventurar lá fora. Você é filho. O Senhor fez você filho. E talvez você está aqui nessa noite e se distanciou do seu lugar de filho. Volte para o Senhor nessa noite. Não deixe passar mais um momento longe da presença dEle. Ele tem muito mais ainda para fazer em você. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você pode, essa palavra falou com você nessa noite, vem aqui na frente para nós orarmos em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você e você quer falar com Deus assim de uma maneira bem interessante nessa noite, vem aqui na frente para nós orarmos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu fico pensando que uma coisa que a gente não quer é se distanciar do Senhor. Mas uma coisa é não querer se distanciar. Outra coisa é não fazer por onde. Porque às vezes a gente não quer, mas de repente está fazendo por onde? Está arriscando. Sabe? Está pisando na borda. Que a gente possa buscar o Senhor nessa noite. Para a gente se aproximar dEle mais intimamente. Mais intimamente. Porque, meus irmãos, cair nunca é no estalar de dedos. É um processo. Um pouquinho ali, vai deixando uma coisinha, vai permitindo outra, até que chega um momento em que não tem mais como voltar. Fala com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Você sabe que você tem enfraquecido no seu relacionamento com Ele. Você sabe que você tem bobeado em algumas coisas. Você sabe que você tem permitido, tem trocado o Senhor por algumas coisas. Talvez você tenha trocado o Senhor por um relacionamento. Talvez você tenha trocado o Senhor por um dinheiro. Talvez você tenha trocado o Senhor por alguma outra coisa nessa vida, nesse mundo, que não tem tanto valor quanto Ele mesmo. Fala com o Senhor nessa hora. Vamos orar em nome de Jesus.